Eu me chamo Lindomar, e quando tudo isso aconteceu, eu já estava velho demais para acreditar que ainda dava para se surpreender com gente. Velho não no corpo, mas no jeito. Velho de rotina, de repetição, de quem já viu gente suficiente para achar que quase nada muda de verdade. Trabalhava como porteiro noturno havia anos, sempre no mesmo prédio, sempre no mesmo horário, das 19 horas até às 7 da manhã. Era um serviço silencioso, repetitivo, e talvez por isso eu gostasse. Quanto menos novidade, melhor. O prédio não tinha nada de especial. Não era novo, nem bonito, nem caindo aos pedaços. Ficava numa região movimentada, mas não barulhenta, principalmente à noite. Quem morava ali, em geral, gostava da tranquilidade. Famílias pequenas, alguns idosos, gente que já tinha se acostumado com a rotina do lugar. Eu conhecia quase todos pelo nome, ou, pelo menos, pelo rosto. Sabia quem chegava tarde, quem acordava cedo, quem vivia sozinho e quem nunca ficava em casa. No fim de ano, o trabalho mudava um pouco. As pessoas ficavam mais distraídas, mais agitadas, mas também mais educadas. Era comum alguém parar na portaria para desejar boas festas, oferecer um refrigerante, comentar do calor. Eu aceitava o cumprimento, recusava a bebida e seguia com meu serviço. Na última semana de dezembro, o movimento começou a aumentar aos poucos. Nada exagerado. Mais sacolas, mais caixas, mais visitas. Gente trazendo compras maiores do que o normal, provavelmente para ceia. Tudo absolutamente dentro do esperado. Se tem uma coisa que prédio ensina, é que o fim do ano segue sempre o mesmo roteiro. Silvano era um dos moradores mais fáceis de lidar. Ele dizia se chamar Silvano havia anos. Tempo suficiente para o nome colar. Tempo suficiente para ninguém mais perguntar de onde ele vinha. Morava sozinho, pelo que eu sabia. Educado, discreto, quase invisível. Sempre cumprimentava, sempre com a mesma expressão no rosto. Não reclamava, não pedia favor, não causava problema. Entrava e saía nos mesmos horários havia anos. Era o tipo de morador que a gente aprende a confiar justamente porque não chama a atenção. Outro morador, Natan, era o oposto. Mais jovem, rotina bagunçada. Ele parecia reparar demais nas coisas. Perguntava de horários, de barulhos, de quem morava onde. Nada agressivo, só atento. Às vezes passava dias sem aparecer. Depois surgia tarde da noite. Depois sumia de novo. Eu não sabia o que ele fazia da vida, nem me interessava. Porteiro vê muita coisa, mas aprende rápido a não se envolver. Nos dias antes da virada não notei nada de estranho entre eles. Nenhuma discussão, nenhuma visita fora do comum, nenhum barulho vindo dos apartamentos. Se algo estava errado, ainda estava bem escondido. Houve apenas um comentário isolado, desses que a gente esquece. Natan perguntou se Silvano sempre tinha morado ali. Perguntou como alguém podia ser tão regular por tantos anos. Não parecia acusação, só curiosidade demais. Houve uma vez, semanas antes da virada, em que Natan comentou algo estranho. Disse que Silvano lembrava alguém que ele já tinha visto em outro lugar, muitos anos atrás. Riu depois, como se fosse bobagem. Eu também não dei importância. No dia 31, cheguei para o plantão como sempre. O calor estava forte, aquele calor que deixa o ar pesado mesmo depois que o sol some. O porteiro do dia comentou que o prédio estava cheio, mas tranquilo. Nada fora do normal. Assumi a guarita, organizei o livro de registros e dei uma olhada rápida nas câmeras. Até às 22 horas, o movimento foi intenso. Visitantes entrando, moradores saindo para festas, carros chegando e saindo da garagem. Eu anotava tudo com atenção, mas sem pressa. Conhecia aquele ritmo. Sabia que depois da meia-noite, o prédio ficaria quase vazio, com exceção de quem preferia comemorar em casa. Silvano passou pela portaria mais cedo naquela noite. Cumprimentou, desejou bom ano novo adiantado e comentou que ia ficar em casa. Disse que não gostava de confusão. Eu respondi qualquer coisa automática e anotei a entrada. Nada diferente do que ele já tinha dito em outros anos. Natan não apareceu. Pensei que estivesse fora, talvez viajando ou em alguma festa. Normal.
Conforme a noite avançava, o barulho da rua começou a crescer. Não era ensurdecedor ainda, mas já dava para ouvir fogos sendo testados ao longe. Algumas buzinas, gente gritando antes da hora. Eu ajustei o volume do rádio para não ficar completamente isolado, mas mantive baixo o suficiente para ouvir qualquer coisa dentro do prédio. Perto das 23 horas, o movimento interno diminuiu bastante. A maioria dos moradores já tinha saído ou se recolhido. As luzes de muitos apartamentos estavam acesas, mas as áreas comuns ficaram silenciosas. Aquele silêncio de concreto grosso, interrompido só pelo elevador de vez em quando. Eu conferi as portas, caminhei até o corredor de acesso à garagem e voltei para a guarita. Tudo em ordem. Nenhuma ocorrência, nenhuma ligação, nenhuma reclamação. Se alguém me perguntasse naquele momento se algo estava errado, eu diria que não. Eu diria que era só mais um plantão de fim de ano, igual a tantos outros que eu já tinha feito. Eu diria que nada fugia da rotina. E é isso que mais me incomoda hoje. Porque quando a gente olha para trás, tudo parece óbvio. Mas ali, sentado naquela cadeira, com o relógio se aproximando da meia-noite, eu não tinha motivo nenhum para desconfiar de nada. Nenhum sinal, nenhum aviso. Só um prédio cheio de gente. Só mais uma virada de ano chegando. E um barulho que em poucas horas ia ser alto o suficiente para ninguém ouvir o que realmente importava. Quando faltavam poucos minutos para meia-noite, o prédio entrou naquele estado estranho de espera. Não era silêncio total, mas também não era movimento. Era como se todo mundo estivesse parado, só aguardando o relógio virar. Eu continuei sentado na guarita, olhando mais para o relógio do que para as câmeras. Sempre faço isso na virada, não sei porquê. Talvez costume, talvez solidão. Do lado de fora, o barulho começou a crescer de verdade. Fogos estourando antes da hora, um atrás do outro, como se ninguém tivesse paciência para esperar. Buzinas longas, gritos, música vazando de carros passando na rua. O som entrava pelo vidro da portaria e vibrava no chão. Mesmo assim, dentro do prédio ainda dava para ouvir o elevador, as portas se abrindo, passos ocasionais. Silvano não tinha descido mais. Eu lembrava bem dele dizendo que ficaria em casa. Natan também não tinha aparecido. Nada fora do normal. Quando o relógio marcou meia-noite, o mundo pareceu explodir. Os fogos ficaram tão altos que era impossível distinguir um do outro. O céu devia estar iluminado, mas da guarita eu só via reflexos coloridos nos vidros. Era um barulho contínuo, pesado, que dava até uma leve dor de cabeça. Eu já tinha passado por muitas viradas ali, mas aquela parecia mais intensa, mais longa. Durante os primeiros minutos eu praticamente não ouvi mais nada além dos fogos. Nem rádio, nem elevador, nem meus próprios pensamentos direito. Só aquele estrondo constante. Olhei para as câmeras mais por hábito do que por necessidade. As imagens tremiam levemente e as áreas comuns estavam vazias. Corredores desertos, garagem parada. Foi nesse momento que vi algo que, na hora, não registrei como importante. Uma das câmeras internas mostrou o elevador parando em um andar intermediário, o mesmo onde ficavam os apartamentos de Natan e Silvano. As portas se abriram. A imagem ficou ali alguns segundos. À primeira vista, não vi ninguém sair. A câmera tremia um pouco e o enquadramento não mostrava o interior inteiro do elevador. Depois as portas se fecharam de novo. Eu pensei que fosse atraso de sistema ou alguém que apertou errado. Em prédio antigo isso acontece. Não anotei nada. Os fogos continuaram por um bom tempo. 10 minutos, talvez mais. Parecia que nunca iam acabar. Só quando o barulho começou a diminuir é que eu percebi o quanto meus ouvidos estavam zumbindo. Ajustei o rádio, mexi na cadeira, tentei me concentrar de novo no trabalho. Pouco depois da meia-noite, Silvano apareceu descendo pelo elevador. As portas se abriram e ele saiu com a mesma calma de sempre. Não parecia alterado, não parecia animado, não parecia incomodado. Parou na frente da guarita, desejou feliz ano novo e comentou que os fogos estavam exagerados naquele ano. A voz dele estava normal. Nenhum tremor, nenhuma pressa. Eu respondi no automático, desejei o mesmo e anotei a saída. Ele disse que ia até a rua dar uma olhada mais de perto e voltava logo.
Tudo dentro do que ele mesmo já tinha dito mais cedo. Nada que justificasse desconfiança. Ele saiu. A porta fechou atrás dele. O barulho dos fogos ainda era alto, mas já começava a falhar, como se estivessem acabando aos poucos. O prédio ficou completamente quieto por alguns minutos. Nenhum elevador, nenhuma porta, nenhuma chamada. Só o resto distante da comemoração lá fora. Foi aí que aconteceu algo que, hoje, me dá um frio no estômago. Uma das câmeras do corredor interno perdeu sinal por alguns segundos. Não era incomum. A instalação era velha, os fios viviam dando problema. A imagem ficou preta, depois voltou sozinha. Eu nem levantei da cadeira. Só pensei que teria que avisar a manutenção no dia seguinte. Se naquela hora alguém tivesse gritado dentro de um apartamento, eu não teria ouvido. Se algo pesado tivesse caído no chão, o som teria se perdido no meio do resto dos fogos que ainda estouravam longe. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Silvano voltou cerca de meia hora depois, exatamente como tinha dito. Entrou, desejou feliz ano novo de novo, comentou que estava cansado e subiu. Eu anotei a entrada. Ele não carregava nada. Estava do mesmo jeito que saiu, roupa comum, mãos vazias. Depois disso, a madrugada seguiu num ritmo estranho. Não houve mais festas no prédio. Alguns moradores voltaram tarde, visivelmente bêbados, rindo alto. Outros reclamaram de barulho de fogos na rua. Coisas normais para uma virada. O que não foi normal é que Nathan não apareceu. Eu só percebi isso de verdade quando já era quase 3 da manhã. Normalmente, em dias comuns, ele passava pelo menos uma vez. Às vezes só para pegar algo e sair de novo. Mas naquela noite, nada. Pensei que tivesse dormido fora. Mais uma vez, não forcei interpretação. O turno terminou sem nenhuma ocorrência registrada. Entreguei a guarita para o porteiro da manhã e fui para casa com aquela sensação esquisita de cansaço que não combina só com sono. Dormi mal. Sonhei com barulho, com luz piscando, com portas que abriam e fechavam sozinhas. Nos dias seguintes, o prédio voltou à rotina normal. Gente indo trabalhar, crianças descendo para a escola, reclamações pequenas. Mas algo começou a mudar, bem devagar, quase imperceptível. Nathan não aparecia. Um dia inteiro sem vê-lo. 2, 3. Alguns moradores comentaram que não o viam fazia tempo. Nada oficial, só comentários soltos. Prédio grande sempre tem alguém que some por uns dias. Foi no 3º dia após a virada que notei a primeira coisa realmente fora do padrão. Silvano desceu com um saco de lixo fora do horário normal. Não era dia de coleta. O saco não parecia pesado nem mal fechado. Era um saco comum desses de mercado. Ele cumprimentou, jogou o saco na lixeira externa e voltou para o elevador. Tudo muito rápido. Muito limpo. Na hora pensei que fosse resto de festa, organização atrasada. Só mais uma explicação simples para não pensar além. Mas aquele não seria o único saco, nem o último detalhe estranho. E eu ainda não fazia ideia do que realmente tinha acontecido naquela noite, enquanto o céu estava ocupado demais explodindo, para que alguém ouvisse o que acontecia atrás de uma porta fechada. Depois daquele primeiro saco de lixo fora do horário, eu tentei esquecer o assunto. Porteiro aprende a não dar muita importância para hábitos alheios. Cada apartamento é um mundo, e a gente não sabe o que acontece do lado de dentro. Mesmo assim, aquilo ficou martelando na minha cabeça, talvez porque Silvano sempre foi rígido com rotina. Ele nunca tinha feito aquilo antes. No dia seguinte, o prédio seguiu normal. Eu cheguei para o plantão, troquei de turno e sentei na guarita como sempre. As câmeras mostravam o de sempre. Garagem vazia, corredores limpos, elevador funcionando do jeito capenga de sempre. Nada fora do lugar. Silvano saiu para trabalhar no horário habitual, cumprimentou, comentou do calor e foi embora. Se eu não estivesse atento, teria esquecido completamente do lixo. Mas não esqueci. Na madrugada seguinte, perto das 2 horas, ele apareceu de novo na câmera externa. Desceu com outro saco de lixo. Mesmo tipo, mesmo tamanho. Jogou na lixeira e voltou. Não parecia nervoso, não olhava para os lados. Era tudo feito com uma naturalidade que me deixou desconfortável. Não pelo ato em si,
mas pela repetição. 2 dias seguidos, fora do horário, depois da virada. Ainda assim, não era prova de nada. Muita gente aproveita o recesso para fazer limpeza pesada. Eu tentei me convencer disso. Nathan continuava sumido. Já tinha passado tempo suficiente para chamar atenção. Um morador comentou de leve que não via luz acesa no apartamento dele havia dias. Outro perguntou se eu sabia se ele tinha viajado. Eu respondi que não sabia. E não sabia mesmo. No 4º dia após a virada, algo diferente aconteceu. Silvano desceu sem saco algum. Apenas ele, mãos vazias. Ficou alguns segundos parado perto da lixeira, como se estivesse conferindo algo, depois voltou. Aquilo me pareceu ainda mais estranho do que os sacos. Por que descer sem nada? Comecei a observar com mais atenção as câmeras internas. Não de forma descarada, mas aquele olhar de canto, tentando ligar pontos. Percebi que sempre depois que Silvano descia à noite, o elevador ficava parado por mais tempo no andar dele. Não era algo gritante. Eram minutos a mais. Pequenas pausas que ninguém notaria se não estivesse acostumado com o ritmo do prédio. Também notei que a coleta de lixo começou a ficar diferente. Os funcionários comentaram que os sacos estavam mais pesados em certos dias, mesmo sem motivo aparente. Ninguém falou em cheiro estranho ou nada do tipo. Era só peso. Comentário jogado fora, mas que ficou guardado na minha cabeça. Os sacos nunca vazavam, nunca deixavam cheiro. Isso por si só já dizia alguma coisa. Lixo comum costuma denunciar a pressa ou o descuido, mas aquilo não. Eram sacos preparados, camadas demais para quem só jogava resto fora, plástico reforçado, nó firme, peso distribuído de um jeito estranho, como se o conteúdo tivesse sido pensado antes de ser descartado. Não era bagunça, era método. Não era só para se livrar do que restava, era para não criar padrão rápido demais. Um saco grande chamaria a atenção. Vários pequenos, espaçados, se perdem no meio do resto. Na 5ª noite, Silvano desceu de novo com um saco. Dessa vez parecia mais pesado. Ele segurava com as 2 mãos. Caminhou até a lixeira com cuidado, como quem não quer rasgar o plástico. Jogou dentro, limpou as mãos na calça e voltou. Tudo isso levou menos de 1 minuto. Eu anotei o horário no livro, coisa que eu raramente fazia para lixo. Não escrevi o motivo, só o horário. Algo me dizia que eu ia precisar daquela informação depois, mesmo sem saber por quê. Na manhã seguinte, a polícia apareceu no prédio. Não foi sirene, nem correria. 2 policiais vieram conversar com a síndica e depois passaram na portaria. Perguntaram por um morador que não era visto havia dias. Perguntaram se alguém tinha notado algo estranho na virada de ano. Se houve barulho excessivo, confusão, visita fora do comum. Eu respondi o que era verdade, que a virada foi barulhenta como sempre e que não houve nenhuma ocorrência registrada. Não mencionei o lixo. Ainda não. Eu mesmo não sabia explicar aquilo sem parecer paranoico. Eles subiram, bateram em portas, fizeram perguntas. Alguns moradores disseram que não viam Nathan desde antes do ano novo. Outros disseram que achavam que ele tinha viajado. Ninguém tinha certeza de nada. Quando os policiais foram embora, o prédio ficou com um clima estranho. Um silêncio desconfortável, como se todo mundo tivesse começado a pensar demais sobre o que não sabia. Eu continuei trabalhando, mas já não conseguia olhar para Silvano do mesmo jeito. Naquela noite ele não desceu com lixo. Na seguinte desceu, sempre aos poucos, sempre sem pressa. Um saco por vez. Às vezes um dia sim, outro não, como se tivesse planejado não chamar atenção. Como se soubesse exatamente quanto podia fazer sem levantar suspeita. Foi quando resolvi rever as gravações da noite da virada com mais calma. Voltei até o horário exato da meia-noite. A imagem tremida. O barulho que eu lembrava bem. O elevador parando naquele andar intermediário. As portas abrindo sem ninguém sair. Dessa vez, percebi algo que tinha passado batido. As portas do elevador ficaram abertas por muito tempo. Hoje eu entendo que aquele foi o primeiro movimento dele naquela noite. Não a saída, mas a ida. O erro que eu não soube reconhecer foi achar que ninguém tinha entrado quando, na verdade, alguém ainda não tinha saído. Não era falha comum. Era como se alguém tivesse impedido o fechamento por dentro.
Depois, as portas se fecharam sozinhas. E só minutos depois Silvano apareceu descendo, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Meu estômago embrulhou. No dia seguinte, a polícia voltou. Dessa vez, com um mandado. Foram direto ao apartamento de Natan. Eu não vi o que encontraram lá dentro, mas vi os rostos quando saíram. Vi o jeito como um deles respirava fundo, como se tentasse manter o controle. Depois disso, tudo se encaixou rápido. O barulho dos fogos, o silêncio dentro do prédio, a ausência de Natan, o lixo fora de hora, o cuidado exagerado, a rotina mantida à risca. Então eu entendi o porquê daquele peso irregular. Não era lixo doméstico, nem resto de reforma, nem limpeza atrasada. O que descia ali um pouco por vez era o que tinha sobrado de alguém que não ia mais voltar a usar o próprio nome. Silvano não foi levado algemado naquele dia. Não ainda. Não havia flagrante, não havia corpo inteiro, não havia nada que sustentasse uma prisão imediata. Só silêncio e suspeita. Mas quando ele passou pela portaria à noite, algumas horas depois da polícia sair, ele não me cumprimentou. Foi a primeira vez. E eu soube, naquele momento, que o pior ainda não tinha acabado. Depois da segunda visita da polícia, o prédio nunca mais voltou ao normal. Não teve escândalo, não teve gritaria, não teve gente se mudando às pressas. Foi algo mais silencioso do que isso. Um clima pesado feito de conversas baixas no elevador e portas que se fechavam mais rápido quando alguém estranho aparecia no corredor. Eu continuei trabalhando como sempre, mas agora tudo parecia diferente. Cada barulho tinha peso. Cada imagem nas câmeras parecia esconder alguma coisa. Eu já não sentava na guarita do mesmo jeito. Ficava mais ereto, mais atento, como se isso pudesse compensar o que eu não vi quando deveria. Silvano manteve a rotina. Isso foi o que mais me perturbou. Mesmo depois da polícia entrar no apartamento de Natan, mesmo depois das perguntas, ele continuou descendo e subindo nos mesmos horários, trabalhando, voltando, dormindo, como se nada tivesse mudado. Hoje eu entendo que continuar trabalhando era parte da estratégia. Sumir cedo demais seria admitir culpa. A rotina para ele era um álibi contínuo. O lixo, no entanto, continuou. Não todos os dias, nunca em sequência longa, sempre espaçado. Um saco aqui, outro 2 dias depois. Sempre fora do horário da coleta. Sempre bem fechado. Sempre sem pressa. Às vezes ele descia com o saco, jogava fora e ficava alguns segundos parado, como se conferisse se estava tudo certo. Depois voltava. Eu comecei a anotar tudo. Horários, dias, quantidade. Não por coragem, mas por necessidade. Eu precisava registrar aquilo em algum lugar, nem que fosse só para mim. A cada novo saco, a sensação de náusea aumentava. Não era imaginação. Não era mais desconfiança vaga. Era certeza se formando aos poucos. A polícia voltou mais de uma vez. Falaram comigo. Perguntaram sobre horários, câmeras, movimentação. Dessa vez eu falei. Contei sobre os sacos de lixo, sobre a frequência, sobre a noite da virada. Mostrei os horários que tinha anotado. Mostrei o trecho da gravação do elevador. E falei também da câmera que ficou preta por alguns segundos naquela noite. Sozinha, não provava nada. Junto do resto, começava a desenhar um padrão. Eles ouviram em silêncio. Anotaram. Não me disseram nada, mas o jeito como se olharam foi suficiente. Um dos policiais comentou comigo mais tarde num tom baixo, quase como se ainda estivesse dentro do prédio. Disse que Silvano sabia que tinha sido notado, que ele não agiu por impulso naquela noite. Ele já estava se preparando. Foi nessa fase que eles me explicaram, sem entrar em detalhes, que parte do que tinha sido descartado já tinha sido localizada. Nem tudo, nunca tudo, mas o suficiente para confirmar o que ninguém ainda tinha dito em voz alta. O lixo comum do prédio tinha servido de esconderijo temporário para algo que não devia ter saído de um apartamento daquela forma. Foi só depois dessas conversas que eu fiquei sabendo de uma coisa que nunca chegou oficialmente até mim. Dias antes da virada, Natan tinha procurado a administração do prédio. Não foi denúncia formal,
Foi só um comentário sobre barulhos estranhos vindos do apartamento ao lado, em horários que não batiam com nada. Na época, ninguém levou a sério. Disse que Silvano lembrava muito alguém que ele tinha visto anos antes. Comentou um nome diferente. Não afirmou nada. Disse que podia estar enganado. Na semana seguinte, Silvano não saiu para trabalhar. Isso foi estranho. Ele nunca faltava. Nunca. O apartamento dele permaneceu fechado o dia inteiro. Nenhum movimento. Nenhuma luz. À noite, o elevador não parou no andar dele. Nenhum saco de lixo desceu. Na madrugada do terceiro dia, a polícia apareceu de novo. Dessa vez, não foi conversa. Foi ação. Subiram direto. Minutos depois, o prédio foi tomado por um silêncio tão denso que parecia errado até respirar. Eu fiquei na guarita, imóvel, olhando as câmeras sem realmente enxergar. Eles saíram horas depois. Silvano saiu algemado. A data não foi coincidência. Isso ficou claro depois. A virada foi escolhida justamente pelo barulho, pela distração, pela certeza de que qualquer som seria engolido pelos fogos e pela euforia do lado de fora. Não gritou. Não resistiu. Não olhou para mim. Passou pela portaria com a mesma expressão neutra de sempre, como se estivesse indo trabalhar. Um dos policiais carregava uma caixa lacrada. Outro falava baixo no rádio. Depois disso, não precisei de mais explicações. Mas elas vieram mesmo assim. Alguns dias depois, vi a notícia no jornal. Não foi chamada de capa nem manchete grande. Era dessas notas espremidas no canto da página que a gente só lê porque o café ainda está quente. Dizia que o homem preso no prédio usava nome falso havia anos, que os documentos eram forjados, que o nome verdadeiro constava em um inquérito antigo, de outro estado, ligado a um crime grave, foragido desde o começo dos anos 2000. A matéria falava pouco do assassinato. Tratava mais da identidade escondida, do tempo em que ele viveu sem ser notado, da rotina discreta que enganou todo mundo. Em uma linha curta, quase jogada fora, dizia que o crime poderia ter sido motivado por reconhecimento recente. Um vizinho teria começado a desconfiar. Não citava nomes, não dizia como, não dizia quando. Dobrei o jornal e fiquei um tempo olhando para nada. Pensei em quantas vezes eu tinha cumprimentado aquele homem. Quantas vezes anotei a entrada e a saída sem desconfiar de nada. O nome falso não me dizia coisa nenhuma, mas o rosto na foto, mesmo borrado, eu reconheci na hora. O que aconteceu naquela noite foi simples e planejado. Silvano esperou o momento exato da virada. Esperou o barulho atingir o auge. Dentro do apartamento de Natan, ninguém ouviu nada além do que vinha da rua. E ninguém fora ouviu nada além dos fogos. Ele não saiu depois. Não fugiu. Não entrou em pânico. Silvano não matou por raiva. Matou porque alguém estava começando a lembrar de quem ele tinha sido antes. E para alguém que passou anos vivendo como outra pessoa, ser reconhecido é pior do que ser pego. Porque alguém tinha percebido a rotina dele. Para gente assim, ser notado já é ameaça suficiente. Ele ficou. Limpou tudo com calma. Guardou o que precisava guardar. E dividiu o que restava. Não por necessidade, mas por cálculo. Parte foi recuperada depois, retirada do caminho comum do lixo e devolvida à condição de prova. O resto, como tantas outras coisas naquela história, se perdeu no intervalo entre o barulho e a rotina. E nos dias seguintes, continuou vivendo normalmente, enquanto descartava partes aos poucos, misturadas ao lixo comum do prédio. Um pouco por vez, sem pressa, sem chamar atenção. Se não fosse a ausência de Natan, talvez tivesse conseguido. Se não fosse a minha memória da rotina, talvez ninguém tivesse ligado os pontos. Hoje, quando penso nisso, o que mais me assusta não é o crime em si. É o quanto ele confiou no barulho, na rotina e nas pessoas. E como ele estava certo. Eu estava ali todos os dias. Vi ele entrar, vi ele sair. Anotei horários, cumprimentei, desejei feliz ano novo. O assassinato aconteceu a poucos metros de mim, enquanto o céu explodia em luz e som. E eu não ouvi nada. Hoje eu sei que enquanto eu desejava feliz ano novo, ele já tinha decidido tudo. Ele contou com o barulho, contou com a rotina, contou com a gente. E quase conseguiu. Até hoje,
Quando chega o fim do ano e os fogos começam, eu lembro daquela noite. Não pelo barulho, mas pelo silêncio que ficou depois. E pela certeza de que, às vezes, o pior tipo de monstro é aquele que segue a rotina melhor do que qualquer outra pessoa. Gostou do relato? Comente de que cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Em breve trarei relatos enviados pelos inscritos. Caso queira enviar o seu, as instruções completas estão na descrição do vídeo. Agora, vamos continuar com as histórias. Esse caso aconteceu há muitos anos, quando eu ainda morava no interior do Nordeste, numa cidade pequena demais para se perder e grande o bastante para todo mundo saber da vida alheia. Naquele tempo, eu tinha 27 anos, morava sozinho numa casa simples que herdei do meu pai e levava uma vida parada, daquelas que a gente promete mudar toda virada de ano, mas nunca muda. Trabalhava quando aparecia serviço, passava semanas sem fazer nada e empurrava os dias com a barriga, sempre achando que ainda dava tempo. O fim de ano ali sempre foi a mesma coisa. Calor que não dava trégua nem de noite, ruas cheias de gente bebendo, fogos estourando cedo, rádio ligado alto nas casas. Não era uma cidade violenta. Pelo contrário, o perigo ali costumava ser a seca, o desemprego, a vida parada. Talvez por isso a gente baixasse tanto a guarda. Naquele 31 de dezembro, eu passei o dia inteiro em casa. Não tinha dinheiro para viajar nem vontade de ir para a festa na praça. Lembro de ter ficado sentado na varanda quase a tarde inteira, vendo o céu clarear e escurecer sem nuvem nenhuma, pensando no quanto aquele ano tinha sido igual aos outros. Promessas quebradas, planos adiados, gente indo embora e eu ficando. À noite, acabei aceitando o convite de Heitor para passar a virada na casa dele. A gente se conhecia desde a escola, mas não era amizade de conversa profunda. Era mais aquela companhia automática de quem cresceu junto e nunca se afastou de verdade. A casa dele ficava a algumas ruas da minha, nada longe. Fui a pé, com o calor grudando na pele e o barulho de fogos começando cedo demais. Tinha pouca gente lá. Uns conhecidos, cerveja quente, música saindo de uma caixa velha. Nada fora do normal. A conversa girava em torno das mesmas coisas de sempre. Dinheiro curto, trabalho difícil, gente que foi embora para a capital. Em algum momento, depois de beber mais do que devia, comecei a reclamar da minha própria vida em voz alta. Não lembro exatamente como começou, só sei que falei muito. Disse que estava cansado de ser sempre o mesmo, que todo ano prometia mudar e nunca mudava, que parecia que eu estava parado enquanto todo mundo seguia em frente. Alguém riu, alguém concordou, e Heitor resolveu transformar aquilo em brincadeira. Ele levantou o copo e falou que então eu devia fazer uma aposta. Eu ri também. Perguntei que aposta. Ele disse algo do tipo: se tu não mudar este ano, pode te matar. Foi dito em tom de deboche no meio do barulho dos fogos, da música, da bebida. Não soou pesado na hora. Pelo contrário, a gente riu. Eu mesmo repeti a frase, levantando o copo, como se fosse uma piada besta de virada de ano. O tipo de coisa que se fala sem pensar. Quando o ano virou, teve abraço, gritaria, fogos estourando tão perto que dava para sentir no peito. Brindamos, bebemos mais um pouco e logo depois, cada um foi para o seu canto. Voltei para casa andando devagar, sentindo aquele cansaço estranho que bate quando a gente bebe muito e pensa demais ao mesmo tempo. Nos primeiros dias do ano novo, nada parecia diferente. O calor continuava o mesmo. O silêncio das tardes também. A cidade entrou naquele ritmo lento de começo de janeiro, quando quase ninguém trabalha direito. Eu até tentei acordar mais cedo, fazer planos, mas a verdade é que logo tudo voltou ao normal. Os dias passavam iguais, e a tal promessa de mudança começou a virar só mais uma lembrança constrangedora. Foi nessa época que Rogério reapareceu. Eu conhecia Rogério só de vista. Ele não era exatamente da cidade, mas vivia aparecendo e sumindo. Diziam que fazia uns trabalhos estranhos, que vivia de bico em bico, sempre calado. Nunca tivemos conversa longa, mas eu sabia quem ele era, ou achava que sabia.
A primeira vez que vi Rogério naquele ano foi numa tarde quente, quando fui comprar alguma coisa no mercadinho. Ele estava do lado de fora, encostado na parede, me olhando. Não foi um olhar agressivo nem ameaçador, foi só atento, sustentado por tempo demais. Quando nossos olhos se cruzaram, ele desviou e entrou no mercado como se nada tivesse acontecido. Na hora não dei importância. Em cidade pequena, todo mundo acaba se cruzando. Só achei curioso porque fazia tempo que eu não o via por ali. Segui minha vida. Alguns dias depois encontrei Ivone na rua. Ivone era daquelas pessoas que sabiam de tudo antes de todo mundo. Morava ali desde sempre, tinha uma memória afiada e um jeito sério de falar, mesmo quando estava contando fofoca. Conversamos rápido, coisa de minutos. Antes de se despedir, ela comentou, quase como quem não quer nada, que Rogério estava passando mais tempo na cidade. Perguntei se tinha algum problema. Ela deu de ombros e disse que não sabia. Só achava estranho ele aparecer logo depois da virada, como se tivesse vindo resolver alguma coisa pendente. O jeito que ela falou ficou na minha cabeça mais tempo do que devia. Naquela noite, deitado na cama, o calor não deixava dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o barulho distante de uma moto passando, um cachorro latindo longe. Foi aí que lembrei da aposta, da frase dita em tom de brincadeira. Repeti mentalmente, rindo sozinho, tentando afastar qualquer sensação ruim. Era só uma piada. Todo mundo faz promessa besta em virada de ano. Ninguém leva a sério. Mesmo assim, demorei a pegar no sono. E pela primeira vez desde que o ano tinha começado, tive a sensação incômoda de que alguma coisa tinha sido dita em voz alta quando não devia. Os dias seguintes correram devagar, do jeito que só o interior sabe fazer. Janeiro parecia não acabar nunca. O sol nascia forte, se punha lento e a rotina continuava igual, mesmo com o ano novo já em andamento. Eu acordava tarde, arrumava a casa sem pressa, sentava na varanda para espantar o calor e passava horas pensando em coisas que eu não fazia. Heitor apareceu uma vez ou outra para beber comigo, mas nunca tocava no assunto da aposta. Eu também evitava. Aquilo tinha ficado pequeno demais para virar conversa séria, mas grande demais para ser totalmente esquecido. Às vezes eu lembrava da frase do nada, no meio do dia, e sentia um desconforto bobo, como se tivesse falado algo errado numa hora errada. Foi mais ou menos na segunda semana de janeiro que comecei a notar certas coincidências. Nada gritante, nada que desse para apontar com certeza. Só pequenas coisas fora de lugar. O tipo de coisa que, isolada, não significa nada. Uma manhã acordei cedo por causa do calor e percebi que a água da cisterna estava mais baixa do que devia. Eu tinha enchido poucos dias antes. Pensei que talvez tivesse vazado, ou que eu tivesse usado mais do que lembrava. Ignorei. Outro dia saí para resolver umas coisas e encontrei o portão só encostado. Eu tinha certeza de que costumava trancar. Parei alguns segundos olhando, tentando puxar da memória o momento exato em que saí. Não consegui. Entrei, fechei direito e segui com o dia. Comecei a me perguntar se eu estava ficando esquecido, bebendo muito, distraído. Era mais fácil pensar isso do que admitir qualquer outra coisa. Rogério apareceu de novo, dessa vez mais perto. Eu estava sentado na calçada, já no fim da tarde, quando ele passou devagar pela rua. Não olhou direto para mim, mas diminuiu o passo. Parou a poucos metros, fingiu mexer no celular, depois seguiu o caminho. Aquilo me incomodou mais do que devia. Não era perseguição, não era ameaça, era só presença. Como alguém que quer ser visto, mas não notado. Na mesma semana, encontrei Ivone outra vez, perto da igreja. Ela perguntou como eu estava, daquele jeito direto dela, e eu respondi que tudo seguia igual. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, me olhando com atenção. Depois, comentou que Rogério tinha perguntado por mim. Na hora achei que tinha ouvido errado. Perguntei o que ela queria dizer. Ivone explicou que ele tinha passado na rua dela, perguntando se ela me conhecia bem, se eu ainda morava sozinho, se eu costumava viajar. Perguntas soltas, segundo ela. Curiosidade, talvez. Tentei rir. Disse que devia ser engano. Ivone não riu comigo. Só disse para eu tomar cuidado com o que falava,
mesmo em brincadeira. Aquela frase ficou no ar entre nós, pesada demais para uma conversa rápida. Voltei para casa com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez, associei Rogério à aposta. Não de forma lógica, mas intuitiva, como se duas linhas separadas começassem a se aproximar devagar. Naquela noite, fiquei acordado até tarde, sentado na sala, com a televisão ligada sem volume. O silêncio da casa parecia mais denso. Não ouvi barulho estranho, nem vi nada fora do normal. Mesmo assim, custei a dormir. Nos dias seguintes, comecei a perceber mudanças em mim. Eu me pegava olhando mais vezes pela janela, prestando atenção em motos passando, em vozes na rua. Qualquer coisa fora do padrão chamava minha atenção. Eu tentava me convencer de que era só paranoia, fruto de conversa fiada e tédio. Mas algumas coisas continuavam acontecendo. Um objeto fora do lugar aqui, outro ali, nada roubado, nada quebrado, só deslocado. Uma cadeira que eu tinha certeza de ter deixado encostada na parede aparecia mais perto da mesa. Uma janela que eu lembrava de ter fechado ficava aberta só um pouco. Sempre o suficiente para gerar dúvida, nunca certeza. Pensei em falar com Heitor. Cheguei a encontrá-lo numa tarde, perto de um bar. Comecei a comentar sobre Rogério, sobre essas coisas estranhas. Ele ouviu com metade da atenção, riu, disse que eu estava encucado demais. Que cidade pequena é assim mesmo, que todo mundo olha, pergunta, comenta. Quando toquei na aposta, ele fez cara de quem mal lembrava. Disse que foi só besteira de bêbado, coisa de virada de ano. Aconselhou que eu parasse de pensar nisso. Queria ter acreditado. Uma tarde, voltando para casa, notei marcas no chão perto do portão. Pegadas fracas, quase apagadas pelo sol e pela poeira. Não dava para identificar nada com clareza. Podiam ser de qualquer um. Podiam ser antigas. Mesmo assim, fiquei parado olhando, sentindo um arrepio subir pela nuca. Entrei rápido e tranquei tudo. Sentei na cama, tentando organizar os pensamentos. Eu me dizia que nada ali provava coisa nenhuma, que eu estava ligando pontos que não existiam. Foi então que o telefone tocou. Não reconheci o número. Atendi com cuidado, esperando propaganda ou engano. Do outro lado, uma respiração calma. Muito calma. Alguém perguntou meu nome, confirmando como se já soubesse a resposta. A voz era masculina, baixa, sem sotaque forte. Perguntei quem era. Houve uma pausa curta. A pessoa respondeu que estava só conferindo uma coisa. Antes que eu dissesse qualquer outra coisa, a ligação caiu. Fiquei olhando para o telefone na mão por um bom tempo. Meu coração batia mais rápido do que devia. Tentei ligar de volta, mas a chamada não completou. Naquela noite, sonhei com a virada de ano. Com a frase sendo repetida, não como brincadeira, mas como um compromisso. Acordei suado, com a sensação clara de que algo tinha mudado. Não fora da casa, não da cidade, em mim. E pela primeira vez, considerei a possibilidade de que alguém tivesse levado aquela aposta a sério demais. Depois daquela ligação, alguma coisa dentro de mim mudou de vez. Não foi pânico imediato. Foi pior. Foi uma vigilância constante. Um cansaço mental que não desligava nem quando eu tentava me distrair. Eu continuava fazendo as mesmas coisas de sempre, mas agora tudo vinha acompanhado de uma segunda camada de atenção, como se eu estivesse sempre esperando algo acontecer. Passei a dormir mal. Acordava várias vezes durante a noite, não por barulho, mas por aquela sensação incômoda de alerta, como se meu corpo soubesse de algo que minha cabeça ainda tentava negar. Comecei a deixar luz acesa em mais de um cômodo. Não por medo declarado, mas porque o escuro parecia grande. Rogério continuava aparecendo, nunca de forma direta, nunca batendo na minha porta ou puxando conversa. Às vezes, eu o via parado em algum ponto da rua, outras vezes, sentado longe demais para ouvir. Ele não me encarava mais como antes. Agora parecia me observar de lado, como quem já sabe o final da história. Um detalhe começou a me incomodar. Ele sempre surgia nos dias em que eu tinha feito alguma promessa a mim mesmo. Era como se ele aparecesse não quando eu falava em mudar, mas quando eu acreditava pouco nisso.
Um dia eu acordava decidido a procurar trabalho fora, a mudar de rotina, a sair daquela vida parada. No fim da tarde, lá estava Rogério, em algum lugar do meu caminho. Não dizia nada, só estava ali. Comecei a evitar sair. Quando precisava, fazia tudo rápido. Ivone percebeu. Um dia apareceu na minha porta sem avisar, trazendo conversa fiada como desculpa. O jeito dela estava diferente, menos curioso, mais preocupado. Sentou na cadeira da sala, olhou em volta e perguntou se eu estava bem. Contei parte do que vinha acontecendo, não tudo. As pequenas coisas fora do lugar. A ligação, Rogério. Ela escutou em silêncio, com a testa franzida. Quando terminei, ficou alguns segundos calada antes de falar. Disse que Rogério andava comentando umas coisas estranhas. Falava de compromisso, de palavra dada, nada direto. Sempre em tom sério para ser brincadeira. Perguntei se ele tinha falado meu nome. Ivone respondeu que sim, uma vez. Disse que eu tinha me comprometido. Foi a palavra que ela usou. Comprometido. Mais tarde, lembrando daquela conversa, me dei conta de que Rogério sempre foi visto assim. Alguém que levava as coisas ao pé da letra. Não no sentido de honestidade, mas de rigidez. Diziam que ele brigava por palavra mal colocada, que já tinha largado o serviço por causa de promessa quebrada. Na época, isso tudo me pareceu exagero de cidade pequena. Só depois entendi que não era. Aquilo me gelou mais do que qualquer ameaça clara teria gelado. Porque compromisso não é coisa de louco. É coisa de quem acredita estar certo. Depois disso, tentei reagir. Não mudar de vida de verdade, mas ao menos parecer que estava mudando. Acordei cedo por alguns dias seguidos. Saí para procurar serviço. Fiz planos em voz alta, perto de outras pessoas. Como se alguém estivesse me observando e precisasse ouvir. Rogério sumiu por um tempo. Esse sumiço foi pior do que a presença. Foi quando comecei a notar coisas mais diretas. Uma vez cheguei em casa e encontrei a televisão ligada num canal que eu nunca assistia. Outra vez, um copo que eu tinha deixado na pia apareceu lavado e guardado. Não havia sinais de arrombamento. Nada quebrado. Tudo intacto. Isso tornava impossível explicar como distração. A casa era velha, herança de outro tempo. Trincos gastos, fechaduras que fechavam mais por hábito do que por segurança. Meu pai sempre dizia que ali ninguém roubava ninguém. Talvez fosse verdade. Passei a trancar tudo com mais cuidado. Ainda assim, a sensação de invasão não ia embora. Não era sobre roubo, era sobre controle. Heitor apareceu uma noite, depois de eu insistir muito. Contei tudo, sem cortar detalhes. Ele ouviu sério pela primeira vez desde a virada. Quando terminei, não riu. Disse que Rogério sempre foi esquisito, mas que aquilo estava passando do limite. Sugeriu que eu fosse embora por um tempo. Visitar um parente distante, esfriar a cabeça. Depois disso, Heitor se afastou. Não por maldade, acho. Talvez por medo de se envolver. Talvez por culpa. Quando nos cruzávamos, ele falava pouco, evitava meus olhos. A aposta, que tinha começado como piada, virou um silêncio pesado entre nós. Pensei nisso a noite inteira. Ir embora parecia sensato, mas também parecia admitir culpa por algo que eu não entendia direito. E havia outra coisa. A aposta. Se aquilo era uma cobrança, fugir não resolveria. Só adiaria. 2 dias depois, Rogério finalmente falou comigo. Foi de manhã perto de casa. Ele apareceu do nada, como sempre, mas dessa vez não desviou o olhar. Disse meu nome com calma, como quem chama um conhecido antigo. Perguntou se eu estava conseguindo cumprir o que tinha prometido. Tentei fingir que não entendia. Perguntei do que ele estava falando. Rogério sorriu de leve, sem humor nenhum. Disse que palavra dita em virada tem peso diferente, que não era qualquer promessa. Que eu mesmo tinha estipulado o preço. Perguntei quem ele pensava que era para cobrar alguma coisa. Ele respondeu que não estava cobrando por ele. Estava garantindo que o combinado fosse respeitado. Falou que gente como eu precisava de incentivo real, de consequência. Meu corpo inteiro tremia, mas minha voz saiu firme quando mandei ele sair da minha frente. Rogério não discutiu, apenas disse que eu ainda tinha tempo, mas não muito. Depois foi embora andando devagar,
como se tivesse certeza de que não precisava correr. Naquela noite percebi que não era mais observação. Era contagem. Eu não sabia quanto tempo tinha. Só sabia que alguém tinha decidido que a minha mudança ou a minha morte não eram metáforas, eram opções. Depois daquele encontro, eu parei de fingir que ainda tinha controle da situação. A sensação não era de medo imediato, mas de prazo. Como se alguém tivesse marcado uma data invisível e estivesse apenas esperando. Passei a contar os dias sem saber até quando. Tentei mudar de verdade. Não por vontade, mas por necessidade. Arrumei um trabalho temporário com um conhecido, comecei a sair cedo, voltava cansado, falava em planos que eu nunca tive coragem de ter antes. Não contei a ninguém o motivo real. Dizer em voz alta parecia tornar tudo mais concreto do que eu já aguentava. Rogério não apareceu mais, nem na rua nem de longe. O silêncio dele era a coisa mais opressiva de todas. Ivone percebeu minha mudança, comentou que eu parecia outro. Disse isso como elogio, mas o olhar dela denunciava preocupação. Heitor me via menos, mas quando via, dizia que eu estava diferente. Melhor, talvez. Não discuti, achei que estivesse funcionando. Foi numa tarde abafada, já perto do fim do mês, que encontrei Ivone pela última vez, antes de tudo acabar. Ela me chamou de canto. Disse que Rogério tinha comentado que o tempo estava acabando. Não explicou mais nada, nem precisava. Naquela noite fiquei em casa, não por escolha, mas por exaustão. O corpo doía, a cabeça pesava. Tranquei tudo, deixei a casa como sempre deixei. Não havia mais como reforçar nada sem transformar aquilo numa fortaleza ridícula. Sentei na sala, com a luz acesa, tentando me convencer de que eu tinha feito o suficiente. Perto da meia-noite, ouvi a voz dele. Não foi grito, não foi ameaça. Rogério me chamou pelo nome, do lado de fora, como quem chama alguém para conversar. Meu estômago afundou. Fiquei parado por alguns segundos, esperando que fosse imaginação. Não foi. Perguntei o que ele queria. Ele respondeu que veio encerrar. Disse que eu tinha feito alguma coisa, mas não o bastante. Que mudar por medo não era mudar de verdade. Que o combinado tinha sido claro. Abri a porta. Não sei por quê. Talvez por cansaço. Talvez por entender que fugir dali não adiantaria. Quando tentei passar, ele segurou meu braço com força suficiente para não machucar, mas forte demais para eu me soltar fácil. Aquilo me desesperou mais do que um soco teria desesperado. Não era raiva, era precisão. Ele sabia exatamente quanto usar de força para me manter ali. Rogério estava sozinho, calmo. Ele não levantou a voz em nenhum momento. Falava como quem explica uma conta antiga, algo que já foi revisado mais de uma vez. Disse que não era pessoal, que nunca era. Que o erro foi meu ao colocar preço numa coisa que eu mesmo não pretendia pagar. Enquanto falava, eu reparei que ele não estava ali para discutir. Ele estava ali para concluir. Disse que não gostava daquilo, mas que palavra é palavra. Falou da virada, da frase, do jeito exato como eu tinha dito. Foi nesse instante que entendi que não havia negociação. Não porque ele fosse violento, mas porque ele estava convencido. Gente convencida não precisa gritar, nem ameaçar. Só precisa agir. O jeito como ele se posicionou, bloqueando minha passagem sem tocar em mim, foi o suficiente para meu corpo reagir antes da cabeça. Não havia dúvida. Ele tinha guardado aquilo como contrato. Perguntei quem tinha dado a ele esse direito. Rogério respondeu que ninguém, que ele só executava, que algumas pessoas acreditam que o mundo só anda quando alguém empurra. Não houve luta longa. Não houve barulho que chamasse atenção. Só houve certeza. Quando ele percebeu que eu não tinha mais força para reagir direito, falou de novo. Disse que eu ainda não entendia. Que mudar por medo é só adiar. Que eu precisava aprender, nem que fosse ficando. A voz continuava calma, quase didática, como se estivesse me fazendo um favor. Em algum momento percebi que ele não estava ali para me matar, pelo menos não naquela noite. O que ele queria era me quebrar o suficiente para que a mudança deixasse de ser escolha. Teve um segundo específico em que eu soube que tinha perdido. Não foi quando a dor aumentou nem quando o corpo cedeu, foi quando notei que ele não estava com pressa,
Quem não tem pressa sabe que já ganhou. Estava ali para cumprir o que eu mesmo tinha permitido. A mudança que eu fizera não era suficiente porque não vinha de dentro, era só medo tentando negociar. Minha cabeça não pensava em frases completas. Eram pedaços soltos, o calor, a respiração dele perto. A certeza de que ninguém ia aparecer. Lembrei da virada, do riso, do copo levantado. Tudo isso passou por mim enquanto eu tentava empurrar alguém que parecia já ter decidido o final. Não foi uma briga bonita. Não teve técnica nem vantagem clara. Teve tropeço, dor seca, impacto errado. Eu errei mais do que acertei. Ele caiu uma vez, mas levantou rápido, como se cair já estivesse previsto. Cada movimento dele parecia pensado antes, enquanto os meus eram puro desespero. O que aconteceu depois não foi rápido nem cinematográfico. Foi seco, real, doloroso. Quando acabou, Rogério saiu como entrou, sem pressa, sem olhar para trás. Depois que tudo terminou, ele se afastou sem olhar para mim, ajustou a roupa, respirou fundo uma vez só e disse que esperava que agora eu entendesse. Não soou como ameaça, soou como conclusão. Fui encontrado horas depois. Sobrevivi por pouco. O corpo levou marcas que nunca sumiram. A cidade comentou por semanas. Rogério desapareceu. Nunca foi encontrado. Alguns disseram que ele nunca esteve inteiro da cabeça. Outros disseram que eu provoquei. Eu saí da cidade depois disso. Mudei de vida de verdade. Não por promessa, mas porque não havia escolha. Carrego as cicatrizes até hoje, visíveis e invisíveis. E todo ano, quando chega a virada, eu fico em silêncio, porque aprendi da pior forma que algumas frases não são brincadeira. E que sempre existe alguém disposto a cobrar, especialmente quando somos nós mesmos que colocamos o preço. E que sempre existe alguém disposto a cobrar.